Bom, a gente fala de saúde. A Anvisa aprovou a liberação de vacina Jynneos, Imvanex e o medicamento Tecovirimat contra a varíola dos macacos. Para conceder as aprovações, com validade de 6 meses, a agência analisou dados da Agência Europeia de Medicamentos e também da Agência Americana. Sobre o assunto, a gente recebe agora conversa com o infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, doutor Celso Granato. Tudo bem, doutor? Obrigada pelo seu tempo conosco. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente uma boa notícia, né, Adriana? Sim, uma boa notícia. E antes da gente entrar nos medicamentos, suas funções todas, a varíola dos macacos preocupa quanto as autoridades sanitárias no país? Ela está sob controle no Brasil? Infelizmente, não. Eu diria para você que, nesse momento, ela ainda é uma doença que é restrita a determinados grupos populacionais, né? Mais de 90% das pessoas que têm essa doença são pessoas que são homens, né, que fazem sexo com homens e que têm uma promiscuidade muito grande, tem um número muito grande de parceiros. Mas isso, Adriana, aconteceu também, nós vamos lembrar, no HIV, nos anos 80, no começo dos anos 80. E ao longo do tempo ela foi passando para a população heterossexual, né, pessoas que fazem sexo, homens com mulheres, e acabou caindo inclusive na população de crianças, né, porque essas mulheres podem engravidar. Então, nesse momento ainda não é uma grande preocupação em termos de saúde pública, mas a gente tem que tomar todos os cuidados para que isso não aconteça, né? E realmente a importação dessas vacinas nesse momento é muito importante, porque a gente não pode deixar acontecer, Adriano, o que aconteceu com a Covid, né? E as vacinas demoraram para chegar e aí teve muita gente que morreu por conta disso. Então é importante que essas vacinas sejam liberadas, que a gente possa dar. Nesse primeiro momento vai ter que ser muito bem selecionado quem vai tomar as vacinas, né? Porque não é uma vacina de uso na saúde pública, de uma forma geral, né? Até porque o número de vacinas ainda é relativamente pequeno. Mas é uma medida muito boa, muito bem-vinda. Agora, doutor, quando o senhor compara a situação da Covid-19, é importante que o nosso público entenda qual é o potencial de transmissão dessa doença, porque a gente ouve falar, alguns veículos de comunicação já noticiaram, colegas do senhor já concederam entrevistas falando que as maneiras de prevenção são muito semelhantes, né? Então, 2 pontos importantes: o potencial de transmissão da varíola dos macacos e como no dia a dia as pessoas podem se prevenir. O senhor recomenda a volta do uso das máscaras? Olha, essa é uma decisão bastante complexa, viu? Porque é uma doença que tem uma transmissão, uma capacidade de transmissão menor do que a Covid. A gente não pode comparar diretamente uma transmissão de doença predominantemente pela via respiratória, como é a Covid, né, com uma doença que pode vir a ser transmissível pela via respiratória, como é o caso da monkeypox, né? Então, eu diria para você assim, em determinadas circunstâncias, por exemplo, um metrô, por exemplo, um transporte coletivo, por exemplo, um show em que você vai ter um número muito grande de pessoas. Eu acho que é importante as pessoas ainda usarem máscara, e pelos 2 motivos. Não só por causa dessa questão da monkeypox, mas também porque nós ainda temos, vamos lembrar, 150 pessoas na mediana por dia que morrem de Covid. Isso é um absurdo também, a gente achar que é uma coisa normal 150 pessoas morrerem todo dia de Covid. Então, infelizmente, a gente gostaria de estar falando uma coisa diferente disso, mas a pandemia do Covid ainda não acabou, né? Então, eu acho que as pessoas, em determinadas circunstâncias, ainda devem usar a máscara para se proteger das 2 doenças. Mas a gente não pode gerar pânico, no caso da monkeypox, de que seja uma doença com o mesmo grau de transmissão, né? Outro aspecto que a gente precisa lembrar, já tem vários estudos da professora Esther Sabino, no Instituto de Medicina Tropical da USP, mostrando que esse vírus está em evolução. Ele está sofrendo muitas mutações e é possível que ele adquira essa capacidade de transmissão mais fácil.
mais simples do ponto de vista respiratório. Então, é por isso que a gente precisa combater essa infecção neste momento. Vacinar as pessoas que vão ser elegíveis, trazer mais vacinas para cá, para vacinar toda a população que for elegível, de preferência produzir as vacinas aqui no Brasil, né, com o Butantan, com a Fiocruz, para que a gente não deixe a situação ficar descontrolada, como aconteceu com o Covid. Perfeito. Doutor Granato, o senhor explicou bem com relação à vacina, com relação a esse medicamento Tecovirimat, de qual forma ele trata a doença e as orientações finais, então, para a população, né? Quais são os primeiros sintomas, como prevenir, que horas procurar um médico? Olha, Adriana, o Tecovirimat, ele é uma droga que foi desenvolvida ainda no aspecto da pesquisa, pensando muito mais naquela varíola tradicional, aquela que já não existe mais. Mas ele é um medicamento muito eficiente porque ele consegue não só evitar as formas graves da doença, como ele pode evitar que uma pessoa que já esteja contaminada. Então, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem chance de evoluir mal e que começa a tomar o Tecovirimat até 4 dias depois que houve a infecção, ele aborta totalmente a infecção. Ele proíbe totalmente o organismo de ter uma infecção grave. E se for tomado até 8 dias, ele ainda vai ter uma eficácia muito grande. Metade das pessoas não vão ter a doença. Então é importante que a gente traga também esse medicamento, se for possível produzi-lo aqui, né, através dos nossos órgãos públicos que produzem drogas, né, remédios, para que a gente possa evitar formas mais graves. Até lá, enquanto a gente não tiver essa vacina em abundância, enquanto a gente não tiver esse remédio aqui, as pessoas precisam evitar. Então a gente insiste muito com os homens que fazem sexo com homens, que procurem evitar um número grande de parceiros, porque isso é estatístico. Quanto mais parceiros diferentes você tiver, maior é a chance que você vai ter de se contaminar e transmitir para as pessoas com as quais você tem contato e com as pessoas com quem você mora. A gente já teve aqui no Brasil casos de crianças que pegaram a infecção simplesmente por morarem na casa de uma pessoa que estava doente. Então, vamos tentar diminuir esse número de parceiros diferentes, vamos procurar usar máscara em ambientes que houver muita aglomeração e lavar com frequência as mãos. São medidas que servem para uma série de doenças, para monkeypox, para Covid e para uma série de outras doenças respiratórias. Perfeito. Sobre a varíola dos macacos, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o Dr. Celso Granato, infectologista e diretor do Grupo Fleury. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. O senhor é sempre bem-vindo por aqui. Um ótimo sábado. Muito obrigado a todos. Ótimo final de semana para todos.